Estamos de volta com o Direto do Plenário. A partir de agora você acompanha a continuidade da sessão dessa quinta-feira. Dando continuidade ao julgamento, a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, relativamente ao referendo da cautelar já proferida, como vota o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, aqui eu vou reduzir o voto fazendo um rápido apanhado. Na verdade, a grande discussão que foi bem colocada pela ministra Rosa Weber, eu não participei do início do julgamento, quando foi dado o voto do ministro Marco Aurélio, mas o analisei. A grande discussão é se essa resolução consolidada, essa recomendação conjunta, provimentos, que é de 2014, se ela poderia ter, seja do ponto de vista formal ou material, se ela poderia ter mudado o panorama legislativo, eu diria, de sempre que ocorreu no Brasil. Ou seja, se ela poderia, a partir desse acordo entre os tribunais, poderia ter passado uma tradicional competência da justiça comum para a justiça trabalhista. Então, nesse aspecto, como eu disse rapidamente, eu peço vênia à ministra Rosa Weber, porque aqui entendo que a especialização não é da Justiça do Trabalho. Aqui a especialização é da Justiça da Infância e Juventude. Porque o foco principal de proteção constitucional, nesse caso, não é a relação de trabalho. É um passo anterior. É a proteção integral da criança, jovem e adolescente. Ou seja, é algo mais amplo no sentido de não só verificar os direitos sociais, a observância das regras trabalhistas, não. É algo mais amplo para ver se psicologicamente pode realizar aquela tarefa, se a criança ou adolescente dentro da sua família, isso seria bem visto. É uma argumentação maior que parte do artigo 227, a proteção integral, e é regulamentado, inclusive, no parágrafo 3º do artigo 227, porque a previsão excepcional para que alguém, um adolescente possa trabalhar, não vem nos direitos sociais, não vem no capítulo dos direitos sociais, diríamos, da Constituição trabalhista dentro da Constituição, vem no capítulo 7 da ordem social, da proteção à criança, o jovem e o adolescente. Então, a partir dessa premissa, que a prioridade aqui é verificar a proteção integral da criança, do jovem e do adolescente, e não não a relação de trabalho, eu entendo inaplicável o artigo 114, inciso 9º da Constituição, que possibilita competência da Justiça do Trabalho, outras controvérsias decorrentes da relação do trabalho. Aqui não seria uma questão decorrente da relação de trabalho, é verificar se do ponto de vista psíquico, físico, familiar, de saúde, aquele adolescente, aquela criança pode exercer. Então, é algo de uma justiça mais especializada, que é, nesse aspecto, a justiça da infância e da juventude. E isso não é novidade no direito brasileiro. A partir da Constituição, julho de 1990, foi editado o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que substituiu o antigo Código de Menores, que tinha uma função muito mais punitiva, corretiva, para agora, o ECA, verificar uma função protetiva. E o artigo 149 do ECA estabelece aí também, com a devida vênia, uma divergência com a ministra Rosa, estabelece a competência da Justiça do Trabalho de forma ampla, da Justiça da Infância e da Juventude, de forma ampla, para autorizar a participação de crianças e adolescentes, espetáculos públicos, ensaios, certames, forma ampla, seja se houver relação de trabalho ou não houver. Aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente
ampliou a legislação anterior. Gostaria de lembrar que, na vigência da Constituição anterior, da legislação anterior, na vigência das constituições anteriores, a própria CLT já excluía a competência da Justiça do Trabalho nessas hipóteses. Não foi uma novidade da Constituição. O artigo 405 da CLT prevê, ao menor, ainda usando a terminologia antes da Constituição de 88, ao menor não será permitido o trabalho. Vê as hipóteses. Aí o artigo 406 diz: o juiz de menores poderá autorizar ao menor o trabalho a que se refere as letras A e B do parágrafo 3º do artigo anterior, que são exatamente as hipóteses que nós estamos discutindo aqui. As mesmas hipóteses, ou seja, antes de 88, desde a CLT, já era competência da Justiça de Menores, da Justiça Comum, vara de menores. Com a Constituição de 88, se ampliou essa proteção ao agora chamado criança e adolescente, houve uma ampliação, se manteve com o ECA, artigo 149, e o que pretendeu realizar esse provimento conjunto foi uma alteração sem a lei, uma lei específica, e mesmo entendo que a lei, se existisse nesse aspecto, seria inconstitucional, mas pretendeu alterar o panorama todo tradicional no Brasil, que surgiu, eu repito, com base exatamente na CLT, no artigo 405 e 406 da CLT. Então, nunca houve essa competência a partir da CLT da Justiça do Trabalho. A partir da Constituição ficou muito, ao meu ver, claro que o foco, a prioridade aqui não é exatamente os direitos sociais, a relação trabalhista, mas a criança, o adolescente, e a especialização se dá exatamente por isso. Obviamente, um último registro, presidente, esse posicionamento, que é um posicionamento tradicional no direito brasileiro, e, a meu ver, em nada afasta a importância do trabalho que vem sendo realizado pelo Ministério Público do Trabalho e pela Justiça do Trabalho para coibir o trabalho infantil. São coisas diversas. O trabalho infantil é um trabalho irregular, o trabalho infantil é um trabalho inconstitucional, e aí a tarefa da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, se impõe. São coisas diversas. É um passo anterior à análise dessas autorizações, porque leva em conta mais do que somente as relações trabalhistas. Então, com essas rápidas observações, acompanho, pedindo vênia, a ministra Rosa Weber, acompanho integralmente o ministro Marco Aurélio. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, em primeiro lugar, eu cumprimento a ministra Rosa Weber pelo voto analítico, alentado e com um nível de profundidade e conhecimento do direito do trabalho que nenhum de nós aqui detém. De modo que ouvir os votos de Vossa Excelência é, de certa forma, um aprendizado para todos nós. Eu, no entanto, vou pedir todas as vezes a divergência de Sua Excelência. Eu não pude ouvir o iníciozinho do voto do ministro Alexandre, estava terminando uma audiência, mas imagino que tenha falado. Eu não penso que esta hipótese aqui caracterize tipicamente relações de trabalho. Eu acho até que onde haja uma pretensão de natureza trabalhista envolvendo esta relação, aí a competência será da Justiça do Trabalho. Mas a minha percepção é que nós estamos diante de uma questão predominantemente cível, em que, com base na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, se vai verificar se aquela autorização de participação das crianças e adolescentes em eventos artísticos atende ao grande princípio vigente nessa matéria, que é o melhor interesse do menor, como se dizia antigamente, ou da criança e do adolescente. E aí penso que extrapola a possibilidade prevista pela Constituição, você ter, por atos normativos secundários, uma ampliação da competência da Justiça do Trabalho. O próprio artigo 113 e depois o 114 permitem que, para além das atribuições
constitucionais, a lei crie novas competências. Eu acho que por ato secundário isso não seria possível. Portanto, acho que também há um problema de legalidade nesses atos que foram impugnados. De modo que eu estou pedindo todas as vezes à ministra Rosa Weber e, enfim, sem deixar de ter me impressionado com alguns dos elementos que Sua Excelência trouxe, eu estou me alinhando à posição manifestada pelo relator. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, também eu começo por enaltecer o voto da ministra Rosa Weber, e não é retórica, tenho a certeza disso. É um voto alentado, extremamente aprofundado, como foi também o voto do ministro relator. Neste caso, estamos, tanto o relator quanto a divergência apresentada pela ministra Rosa Weber, com pessoas, juízes, julgadores que são maiormente especialistas nessa questão da competência da Justiça do Trabalho, da dinâmica da Justiça do Trabalho e das finalidades buscadas pela especialização da Justiça do Trabalho, mas peço vênia à ministra Rosa Weber para acompanhar o relator. Considero não presentes inconstitucionalidade nem material, nem o contrário, aquelas observações feitas por ela no sentido de inocorrer a inconstitucionalidade material e formal. Contrariamente, como disse, estão presentes tanto na recomendação conjunta, quanto na número 1 de 2014 de São Paulo, número 1 de 2014 no Mato Grosso, no ato da presidência e no provimento também de 2014, que atribuíram competência à Justiça do Trabalho para o exame destes casos. O ministro Marco Aurélio, tanto em seu voto, quanto depois na decisão que suspendeu cautelarmente a eficácia dos dispositivos impugnados, deixou claro a especialidade da matéria que se refere a essas atividades para as quais se busca autorização, e a especialidade tendo em consideração exatamente a figura da criança, do adolescente, do jovem, nos termos específicos do que dispõe a Constituição da República. O ministro Alexandre de Moraes enfatiza agora o que me parece exatamente uma especialização genérica, tendo em conta um valor que a Constituição absolveu como princípio, qual seja o de tutela do interesse dessa criança, que a professora Ada Pellegrini, em seu parecer, diz em fase de desenvolvimento e, por isso, a merecer um tratamento muito especializado. Devo dizer, talvez a latre da questão propriamente jurídica, presidente, que muitas vezes esses menores que desenvolvem essas atividades, que são até mesmo contratados, portanto, recebem o que muitas vezes ele nem teria condições de deter, e muitos deles são até salvos de condições precárias, o que eu tenho certeza que a ministra Rosa Weber, como todos nós, levamos em consideração como sendo algo que é benéfico. Aquele que se dedica a uma atividade artística e que tem a vocação, este pendor se manifesta na mais tenra idade. E, portanto, esta é uma realização que pode se dispor, inclusive, nessas atividades, que são atividades para as quais se exige autorização. E a professora Ada Pellegrini, em seu parecer, menciona o predicado especial do juiz da vara da infância, que exatamente se dedica a isso e leva em conta e tem esta consideração desta situação especial. Por isso mesmo é que, lembrando pessoas que trabalharam, inclusive, em atividades artísticas porque tinham esse pendor, portanto, também receberam nessas condições, e que tenho certeza, todos estão de acordo em que é bom que se desenvolva desde a idade mais precária, quando há essa manifestação, mas que se exponha quando tanto seja necessário para fins da autorização, como aqui realizado nesses provimentos e nessas recomendações, por pessoas que são especializadas nisso e não nessa competência genérica, com todo o respeito, claro, pelos juízes trabalhistas, que eu tenho certeza que também teriam o cuidado com isso, mas que não são, como vem tradicionalmente sendo adotado no Brasil, desempenhados por esses juízes que se voltam a isso. Nós temos fóruns de juízes especializados,
exatamente para que cada vez mais haja o aperfeiçoamento e o atendimento das condições desses menores. Por isso, todas as vênias à ministra Rosa Weber e com o agradecimento pelas lições que ela ministrou em seu voto e que me são caras, eu peço vênia para acompanhar o ministro Marco Aurélio no sentido de deferir a cautelar, como foi feito por Sua Excelência, e, portanto, além de acompanhá-lo, referendar, se for o caso, a decisão por ele tomada. É como voto, senhor presidente. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, agradeço à Corte. Eu vou fazer uma juntada do meu voto por escrito, mas eu enfrento o cabimento da ADI positivamente, legitimidade da ABERT, enfrento a violação ao artigo 114 da Constituição, afastando essa violação. E na parte que interessa, eu faço a seguinte anotação, senhor presidente. Para compreender a natureza jurídica dos pedidos em questão, é preciso volver os olhos, antes de tudo, à sistemática constitucional da proteção dos direitos à integridade dos menores e adolescentes consagrados no artigo 227 da Constituição. É nítida a preocupação do Constituinte com a proteção integral do menor contra abusos e contra a exploração infanto-juvenil. Nessa seara, são só 2 parágrafos. Nessa seara, a autorização para a participação de menores em apresentações artísticas é um procedimento em que o juiz verifica se o desempenho dessa atividade compromete o desenvolvimento da criança ou do adolescente sob a ótica da proteção integral. A tarefa do Estado juiz é garantir uma perspectiva de proteção claramente holística. Essa análise exige conhecimentos multidisciplinares, não só com aquela competência raciocínio em matéria da Justiça do Trabalho, que envolve direito de família, poder familiar, direitos dos filhos e, sobretudo, direitos da criança e do adolescente. E digo, com efeito, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao regulamentar o artigo 227 da Constituição, cuidou de disciplinar esse tipo de autorização judicial. E, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 149, o juízo deverá levar em conta, dentre outros fatores, princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, peculiaridade local, existência de instalações, tipo de frequência, ou seja, trata-se de uma avaliação multifacetada que deve considerar diversos aspectos da vida da criança, que estão muito além de uma realidade meramente laboral. Em suma, eu digo que o pedido está relacionado ao direito da criança e do adolescente e da causa petente que envolve a verificação da preservação integral dos direitos do menor. Cito aqui quem pela vez primeiro enfrentou essa questão, que foi a STJ, pacificou a competência da Justiça Comum. Eu atesto essa competência, entendo que o esvaziamento da Justiça Estadual para esse fim representaria um ultraje ao princípio do juiz natural, uma violação ao princípio da reserva legal e da separação de poderes, e entendo também, como aqui já se afirmou, presente os requisitos necessários para a concessão monocrática da medida cautelar nos termos em que o ministro Marco Aurélio propôs. Então, pedindo todas as vênias. É difícil superar o brilhante voto da ministra Rosa Weber, mas pedindo todas as vênias, eu também vou acompanhar o ministro Marco Aurélio na concessão, né, ministro Marco Aurélio? Concedeu, não? Concedeu. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu também me reporto ao brilhante voto da ministra Rosa Weber e concordo com Sua Excelência e dizer que toda vez que está em jogo alguma controvérsia decorrente da relação de trabalho, a competência é indiscutivelmente da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, inciso 9 da nossa Carta Magna. No mais, senhor presidente, eu vou pedir vênia à ministra Rosa Weber, porque também me debrucei de forma um pouco mais vertical sobre essa questão, não mais vertical do que a ministra Rosa Weber, mas vertical no que me diz respeito, e cheguei à conclusão que a proteção da criança e do adolescente, que está previsto no artigo 227 da Constituição Federal, está materializado no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o artigo 146 desse estatuto diz
textualmente, que a autoridade a que se refere esta lei é o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função na forma da lei de organização judiciária. E aí também, me debruçando sobre esta lei, tal como fez agora mais substantivamente o ministro Luiz Fux, eu também encontrei o artigo 149 do ECA, que diz que compete à autoridade judiciária disciplinar através de portaria ou autorizar mediante alvará, segundo o inciso 2, há uma série de hipóteses, a participação de criança e adolescente em espetáculos públicos e seus ensaios, e, enfim, levando em conta várias questões, as peculiaridades locais, a natureza do espetáculo, etc. Portanto, eu não excluo as ponderações da ministra Rosa Weber, no sentido de dizer que toda vez que, a partir da evolução desta autorização dada pelo juiz da infância e da juventude, ou daquele juiz que exerce essa função nas comarcas onde não existe um juiz próprio para este mistério, toda vez que, a partir desta autorização, decorrer um contrato de trabalho, superada essa primeira fase, aí incide a competência da Justiça do Trabalho. Quer dizer, com essas considerações, senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do ministro relator e conceder a cautelar, tal como fez Sua Excelência, pedindo vênia à ministra Rosa Weber. Eu também registro meus cumprimentos ao profundo voto trazido pela eminente ministra Rosa Weber, mas acompanho o relator e proclamo o resultado. Por maioria, foi referendada a medida cautelar proferida pelo relator, vencida a ministra Rosa Weber, que a negava. Ministro Alexandre de Moraes, um feito da relatoria de Vossa Excelência, que constava de lista, mas houve pedido de sustentação oral e, neste caso, pelo novo Código de Processo Civil, permitida a sustentação. É a lista número 1, de 26 de setembro de 2018, e apregou, então, agravo regimental na ação rescisória 2346, que procede de Minas Gerais, agravante Adalberto Simeão de Oliveira e outro, agravado do Ministério Público Federal, encontra-se inscrito o doutor Adalberto Simeão de Oliveira para falar, encontra-se inscrito para falar em nome de Adalberto Simeão de Oliveira, o doutor Ralph Campos Siqueira. Ministro Alexandre. Presidente, aqui trata-se de agravo regimental contra a decisão monocrática que negou seguimento à ação rescisória, ajuizada com o objetivo de rescindir acórdão proferido pela primeira turma dessa Suprema Corte, nos autos AI 794-852, agravo regimental de relatoria da ministra Carmen Lúcia, onde ficou decidido que, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afirmou-se no sentido de que, após a promulgação da Constituição de 88, não mais se admite ascensão funcional e a aprovação de concurso público é imprescindível para o provimento de cargos públicos. A parte agravante aduz, em síntese, que à época da prolação da decisão, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ainda não era pacífica sobre a manutenção das ascensões funcionais ocorridas antes de 93, alega violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e boa-fé, e que é possível a declaração de modulação de efeitos na apreciação de casos concretos, mesmo que não tenha ocorrido isso no julgamento da DI 837, e que o cabimento da ação rescisória poderia aferir o acerto ou desacerto da decisão rescindenda. Ainda alega que a súmula vinculante 4.3 não se aplica ao caso concreto. A ação rescisória foi ajuizada com base em violação, apontando violação aos preceitos legais. Requer, afinal, que a ação rescisória tenha seu trânsito viabilizado para alterar a decisão, o acórdão rescindido. Intimado para apresentar contra-razões, o Ministério Público, que havia sido o autor anterior, pugnou pela manutenção da decisão agravada, é o relatório. Passo a palavra, então, ao doutor Ralph Campos Siqueira, que falará pelo agravante. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, senhora Procuradora-Geral da República.
Represento aqui 80 servidores da Universidade Federal de Minas Gerais, autores da ação rescisória, e alguns já estão aposentados, inclusive com seus respectivos atos de aposentadoria registrados legais e pelo Tribunal de Contas da União, alguns que já preencheram os requisitos para aposentadoria, mas não exerceram esse direito ainda, alguns em vias de completar o tempo para aposentadoria e outros que já faleceram e deixaram pensionistas que recebem o benefício pensional por morte. Pois bem, a ação rescisória trata das ascensões funcionais realizadas para esses servidores há quase 3 décadas, há 29 anos. Em 1989, em 1991 e 1992. Dentro, portanto, daquele marco temporal estabelecido pela pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inaugurada no julgamento do RE 442683, de relatoria do ministro Carlos Veloso, publicado no DJ de 24 de março de 2006, que fez um recorte para o dia 17 de fevereiro de 1993, como sendo a data final, o marco temporal final, para que os atos de ascensões funcionais pudessem subsistir sob o manto do princípio da segurança jurídica e da boa-fé, e também ainda considerando que o desfazimento desses atos traria um transtorno muito grande para a administração pública, no caso específico para a Universidade Federal de Minas Gerais e para os próprios servidores. Esse entendimento tem a base, 17 de fevereiro de 1993, a suspensão na ADI 837 por medida cautelar com efeitos ex nunc dos dispositivos da Lei 8.112 que autorizavam, lei aprovada pelo Congresso Nacional e que autorizava algumas formas de provimento derivado, entre elas a ascensão funcional. Então, se fez um recorte, é verdade, que no julgamento de mérito dessa ADI 837, não foram fixados expressamente os efeitos prospectivos, mas em todas as decisões, desde 2006 até a data da decisão rescindida em 15 de fevereiro de 2011, não havia uma só decisão em sentido contrário. A jurisprudência da Suprema Corte era uníssona. Todos os ministros da Suprema Corte de ontem que enfrentaram esse tema e todos os que estão aqui hoje reunidos na Corte têm decisões nesse mesmo sentido da subsistência dos atos de ascensões funcionais, desde que praticados até 17 de fevereiro de 1993. E sem exceção, essa decisão, a rescindida, partiu de uma decisão monocrática da eminente ministra Carmen Lúcia, e que foi confirmada pela primeira turma. No entretanto, Sua Excelência tinha decisão nesse sentido da tese de subsistência dos atos até 17 de fevereiro de 1993, antes de 2009, e depois também teve em 2012. Daí porque o ajuizamento dessa ação rescisória. Essa ação rescisória, que foi ajuizada em 2002, depois de um mapeamento de toda a jurisprudência uníssona do tribunal, foi distribuída originariamente ao relator, saudoso ministro Teori Zavascki, que de pronto, com base na pacífica, cristalina jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, concedeu a tutela antecipada. Sabe-se da dificuldade de obtenção de uma tutela antecipada em ação rescisória, para manter os servidores nesses cargos. Quando foi ajuizada a ação, eles já tinham 23 anos nos novos cargos. E, então, hoje eles estão com 29 anos. Cabe esclarecer, é importante, o rigor com que foi promovido o concurso interno na Universidade Federal de Minas Gerais. Tomou o cuidado de promover o concurso interno em
9, 91 e 92, fazendo o concurso interno ao mesmo tempo em que realizou o recrutamento geral. Eu tenho um exemplo citado e foi demonstrado na ação rescisória que uma médica veterinária que acreditou na legislação do seu país. Naquela época, nós tínhamos parecer do consultor-geral da República, Dr. Saulo Ramos, no sentido da possibilidade da ascensão funcional, instruções normativas dos ministérios competentes, decisões do Tribunal de Contas da União, e assim a universidade promoveu a ascensão e os autores se submeteram ao concurso interno. Essa médica veterinária em especial concorreu a uma vaga do concurso interno para médico veterinário, enquanto se abriu o mesmo concurso para o recrutamento geral com 3 vagas. Mas na pontuação dela, ela ficava em 4º lugar. Se não pudesse ser realizado o concurso interno e as 4 vagas fossem reunidas, ela estaria aprovada no concurso público. Existia na época, inclusive, doutrina de renomados administrativistas como Celso Antônio Bandeira de Mello, defendendo a ascensão funcional. A decisão rescindenda, ao dar provimento ao recurso do Ministério Público, considerou a teoria do fato consumado, que foi utilizada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas não só esse fundamento, ele também se baseou no princípio da segurança jurídica e da boa-fé, que seriam suficientes, o duplo fundamento já seria suficiente, coincidiria com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E como se sabe, e depois ficou mais claro, depois do julgamento da repercussão geral, nesse tema da teoria do fato consumado, a teoria do fato consumado seria a nomeação e posse no cargo público por decisão precária judicial e que depois ela seria cassada e não haveria nenhuma jurisprudência que a respaldasse. Então, o simples decurso do tempo não seria suficiente para sustentar todo aquele tempo em que o cidadão, o servidor, ficou no cargo. Mas a hipótese dos autos, e isso ficou bem claro em todas as decisões aqui de todos os ministros presentes, inclusive do ministro relator dessa ação rescisória, tem 2 decisões nesse mesmo sentido, uma recente, de junho agora de 2018, que se afasta na hipótese a teoria do fato consumado, porque não se trata de teoria do fato consumado. Aqui são atos administrativos que foram praticados, não tem decisão judicial, com base numa legislação vigente que não tinha sido ainda suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. E, portanto, a segurança jurídica, o princípio da segurança jurídica deveria ser aplicado na hipótese, juntamente com o da boa-fé. A decisão agravada, ela negou seguimento, como constou do relatório do eminente relator, tendo em conta firme jurisprudência, escudada em firme jurisprudência, no sentido de que a ascensão funcional é realmente inconstitucional, e é. O porém que a pacífica jurisprudência, cristalizada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, faz o recorte, invariavelmente, no sentido de que até 17 de fevereiro de 1993, isso é possível, e divergiu, discrepou a decisão data máxima vênia dessa jurisprudência, a decisão rescindenda, dessa jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, senhores ministros, a contundente e pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o precedente do ministro Carlos Veloso, 442-683, a violação literal dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé decorre exatamente da contundência dessa jurisprudência e da dimensão e a intensidade da violação frontal aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Na decisão agravada, foram citadas 2 decisões para respaldá-la, para respaldar as suas conclusões. A primeira decisão citada
foi o RS 602/264, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Mas, na hipótese, ao contrário de respaldar as conclusões da decisão agravada, concessa máxima vênia, aproveita aos próprios autores neste caso, porque Sua Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, naquela assentada, fez uma distinção no sentido de que o autor daquela ação, o recorrente, pretendia constituir uma nova situação. Ele ainda não tinha obtido a ascensão e discutia dentro do processo judicial a possibilidade de que ela viesse a ser-lhe concedida. Então, não é hipótese, mas, a contrário senso, Sua Excelência deixou claro que, se fosse o caso de já estar no cargo em razão da ascensão funcional até 17 de fevereiro de 1993, isso seria possível. A outra decisão citada é uma ação rescisória, excelentíssimo presidente, de relatoria de Vossa Excelência, a ação rescisória 1958, também de Minas Gerais. Nela, realmente, não se observou esse recorte, esse marco temporal de 17 de fevereiro de 1993. Mas, logo em seguida, em feitos posteriores, Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, chegou até a conceder efeitos infringentes, embargos, declaração, para aderir a essa pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como ocorreu no AI 859-766 do Amapá. A decisão agravada, por fim, como é o ônus do agravante enfrentar todas os argumentos, os fundamentos, ainda se fundou na súmula 343 e na súmula número 43. A súmula 343, na hipótese, não se aplicaria, porque quando adveio a decisão rescindenda, não existia nenhuma controvérsia, já havia uma pacificação dessa questão. Quando houve a ascensão funcional, a matéria era controvertida, daí a razão de ter surgido o precedente, mas na época que adveio a decisão rescindenda, já não havia mais nenhuma controvérsia na jurisprudência, daí afastada a súmula 343, independentemente e sem embargo da polêmica de que se aplicaria ou não a 343 quando se tratasse de matéria constitucional. Aqui ela não se cogita de sua aplicação porque não havia controvérsia alguma. Quanto à súmula 43, que é uma reprodução da súmula 685, eu ressaltaria apenas que a jurisprudência com o recorte foi pacificada sob a égide da súmula 685 e continua a ser invariavelmente confirmada já sob a égide da súmula 43. E, portanto, o recorte, ele se harmoniza com a súmula 43. Concluo apenas esperando que prevaleça. Os cidadãos precisam acreditar nas leis do país, enquanto estiver em vigor. A Universidade Federal de Minas Gerais tomou esse cuidado, precisam confiar na prevalência da jurisprudência da Suprema Corte, e os autores esperam o provimento do agravo, a procedência da ação rescisória, a rescisão do julgado da primeira turma e que outro seja proferido, para que seja negado o provimento ao agravo de instrumento do Ministério Público. E eu gostaria apenas de finalizar com as palavras do magnífico reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, quando ajuizamos essa ação rescisória, carta que juntamos na ação rescisória, e ele diz o seguinte: os 80 servidores aprovados nesses concursos, ao serem contratados para as novas funções, viram-se então diante de novos desafios profissionais e se empenharam em enfrentá-los, submetendo-se para tanto a diversos treinamentos, bem como a cursos de capacitação e de qualificação formal para melhor se habilitarem e mais produzirem. A história de vida desses servidores, nas últimas 2 décadas, e lá tinha 23 anos quando eu ajuizei a ação, está totalmente imbricada com a respectiva trajetória funcional da UFMG.
Nem poderia ser de outra forma, é simplesmente impossível não relacionar uma coisa com a outra. A formação acadêmica, a prática do dia a dia e o conhecimento adquirido em função do labor em novos cargos, após tanto tempo, não podem ser simplesmente ignorados. Caso contrário, sem sombra de dúvida, poderiam os servidores muito mais ao UFMG, pois não, Excelência, e mais ainda os cidadãos perderem com isso. Muito obrigado, Excelência. Agradeço. Com a palavra o relator para o voto. Presidente, o voto já está distribuído, então eu também vou ser sintético. Quero cumprimentar o doutor Ralph Campos Siqueira pela sustentação oral, pelos argumentos trazidos, que demonstram exatamente que o que se pretende é rediscutir todo o mérito do que foi julgado. Todos os argumentos colocados pretendem rediscutir o mérito. Não foi colocado em momento algum o ponto principal do cabimento da ação rescisória. Essa ação rescisória foi ajuizada com base em violação a texto literal de lei. E, obviamente, não houve no acórdão que se pretende rescindir nenhuma violação à lei e mais, não houve nenhum julgamento da primeira turma contrário à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. São dois momentos absolutamente distintos e exatamente por isso é que o ponto principal é que a ação rescisória se funda é pretender que o julgamento da DI 837, o julgamento de mérito, tenha efeitos ex nunc. Porque quando foi concedida a cautelar, aí sim, com efeitos ex nunc, alguns acórdãos, algumas decisões saíram com base nessas datas citadas. Depois foi julgado o mérito ex tunc, não houve modulação, se vedou e a partir daí, e vários acórdãos são citados aqui no meu voto, e no momento em que o acórdão recidendo foi prolatado, as turmas julgavam nesse sentido, sem se fazer uma modulação, exatamente porque o plenário havia se reunido no julgamento de mérito da DI 837 e decidido pela inconstitucionalidade de qualquer forma de provimento, ascensão funcional sem concurso público. Eu não vou cansá-lo, cito vários aqui, vários acórdãos, mas o que saliento principalmente é que inexiste violação de literal dispositivo da lei na decisão recidenda, o que foi o motivo pelo qual se ingressou. E aí há diversos acórdãos, e cito também de Vossa Excelência, presidente, a ação rescisória, agravo regimental também a ação rescisória, onde Vossa Excelência também não admitiu, houve agravo e também se afastou, a questão, o agravo 1958, onde diz também da inexistência, quando não há inexistência de violação de literal disposição. O RE citado o agravo regimental no RS 602-264, citado da tribuna de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, o que ele diz é exatamente que é inviável, isso consta na ementa, a invocação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé no caso em que se pretende o reconhecimento de uma nova posição jurídica incompatível com a Constituição. Mas, independentemente disso, seria reanalisar o mérito. Aqui eu já parei no cabimento da ação rescisória, porque não há violação, não houve violação a texto literal de lei e nem tampouco qualquer alteração ou uma decisão isolada jurisprudencial. Cito também outros acórdãos, ação rescisória 2498, do eminente decano da nossa Corte, o ministro Celso de Mello, em relação a esse tema específico da necessidade de concurso público, da ascensão funcional, onde também nega a ação rescisória, ou seja, não estão presentes, entendo
não estão presentes os pressupostos necessários para cabimento da ação rescisória. Por isso que, monocraticamente, neguei e agora também voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental. Há alguma divergência? Então, vou colher os votos. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eu cumprimento o ilustre advogado e a sustentação oral que vem de levar a efeito da tribuna. Eu examinei a matéria e a conclusão que cheguei, com todo o respeito à tese aqui sustentada, vai em encontro do voto que o eminente ministro relator traz à colação. Estou acompanhando o relator. Ministro Luiz Roberto Barroso. E de vista, presidente. Então, proclamo o resultado. Após o voto do relator, negando provimento ao agravo, no que foi acompanhado pelo ministro Luiz Edson Fachin, pediu vista o ministro Luiz Roberto Barroso. Agradeço ao senhor advogado. Senhoras e senhores ministros, temos um recurso extraordinário de relatoria do ministro Edson Fachin, em que a procuradora do município de São Paulo inscrita. Eu proporia que nós ouvíssemos o relatório e a sustentação e dessemos continuidade na próxima quarta-feira. Trata-se de um recurso extraordinário já muito antigo, número dele, ministro Marco Aurélio, 136.861. Estamos lá no caso de 1 milhão. Pois é. Então, eu vou chamar este tema e comunico à procuradora do município que, então, faremos o relatório e a sustentação oral e depois suspenderemos para continuidade na próxima quarta-feira. Trata-se do recurso extraordinário 136.861, procedente de São Paulo. Relator ministro Edson Fachin. Recorrente Ratiro, Eguti e outro. Recorrido Prefeitura Municipal de São Paulo. Responsabilidade é o tema 366 da repercussão geral, responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de omissão do dever de fiscalizar comércio de fogos de artifício em residência. Então, passo inicialmente a palavra ao ministro Edson Fachin. Senhor presidente, este recurso extraordinário 136861 restou interposto no âmbito de uma ação ordinária que, como apregoado por Vossa Excelência, cuida de reparação de danos por responsabilidade civil do Estado. Em verdade, proposta por Ratiro, Eguti e outros em face do município de São Paulo. Na inicial, os autores sustentam a falha da administração municipal na fiscalização da atividade de risco, qual seja o estabelecimento destinado a comércio e fabricação de fogos de artifício, em desacordo com a legislação incidente na matéria, dada especialmente a proximidade do imóvel em ou de áreas residenciais. Afirma os autores da ação ordinária, ora em sede de recurso ordinário, que houve falha no dever de fiscalizar e esta falha teria dado ensejo a grande explosão no imóvel, resultando em danos morais e materiais aos vizinhos que habitavam a região. A sentença reconheceu a existência de falha imputável à administração, julgou parcialmente procedente o feito e condenou o município de São Paulo a ressarcir os danos materiais suportados pelos autores, bem como reconheceu o direito de regresso à administração em face do litis denunciado proprietário do imóvel. Os autores apelaram, bem como a ré e o litis denunciado, e a 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação do município, declarando a improcedência da demanda. O entendimento do colegiado foi no sentido de que a responsabilidade do município é decorrente de risco administrativo e, portanto, não seria conclusiva no sentido de que o acordo considerou necessário que se demonstrasse qual teria sido a contribuição da omissão reconhecida pela sentença para o desfecho dos acontecimentos que causaram os danos alegados pelos autores. Eu reproduzo trecho que reputo importante do acórdão desse juízo colegiado de 2ª instância no Estado de São Paulo, reproduzo
aqui neste relatório, onde o núcleo da decisão é precisamente esse, em meu modo de ver. Sem a demonstração de que a causa do fato provocador do dano resultou de falha direta dos serviços públicos ou que estes tenham concorrido para a consumação dele, do dano, não se caracteriza a responsabilidade da municipalidade de São Paulo, no caso. Os autores interpuseram extraordinário com os fundamentos que reproduzem o acordo, sustentam que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contraria o conjunto probatório existente nos autos, alegam que foi feito pedido de licença para aquele comércio de fogos de artifício. Tal pedido teria sido feito ao órgão administrativo competente, teria sido paga a taxa de localização e funcionamento em 23 de março, sendo que o evento danoso ocorreu em 9 de junho do mesmo ano de 1985. Outros sim afirmam que a loja não era clandestina, mas apenas funcionava irregularmente por falha e omissão da fiscalização, e que a municipalidade admite a falha ao afastar por meio de sindicância 5 servidores em virtude dos fatos narrados. E também não teria a municipalidade cumprido a determinação legal de realizar a vistoria prévia em 24 horas após protocolado o pedido de licença. Trata, portanto, o recurso de falha da administração, indicando a presença de nexo causal entre essa omissão e evento danoso. Requer a reforma do acórdão recorrido, pleiteando, portanto, danos materiais e morais, vieram as contrarrazões, o recurso extraordinário foi admitido e o eminente ministro Joaquim Barbosa, então relator do feito, monocraticamente deu provimento ao recurso para condenar o município réu ao pagamento da indenização como pleiteada na inicial e devidamente corrigida. A segunda turma desse tribunal, ao apreciar o agravo interposto, modificou a decisão monocrática, reconheceu a repercussão geral da matéria e submeteu ao plenário o julgamento desta causa. Eu reproduzo no relatório a decisão da segunda turma, que, a rigor, deu provimento ao agravo, então, interposto pelo município do Estado de São Paulo. Veio aos autos parecer do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, opinando pelo provimento do recurso, e esse é o relatório, senhor presidente. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. E falará pela Prefeitura Municipal de São Paulo a procuradora doutora Simone Andréa Barcelos Coutinho, que tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, egrégio tribunal, excelentíssima senhora procuradora-geral da República. O relatório lido pelo excelentíssimo ministro relator já dá uma boa noção do que trata esse recurso extraordinário, do que pretende esse recurso extraordinário da parte autora na ação ordinária. Pretende revisitar matéria de fato e matéria de prova. Esse recurso extraordinário, ele não deveria ter sido conhecido tanto pelo óbice da súmula número 279, quanto por falta de prequestionamento. Por quê? A leitura do acórdão recorrido deixa muito claro que o que se discutiu nesse acórdão recorrido foi se o município de São Paulo procedeu com falta de serviço, se ele falhou e se essa falha concorreu ou não para o evento danoso. No acórdão recorrido, no venerando acórdão recorrido, não se discute em abstrato a responsabilidade civil dos entes públicos
públicos à luz da Constituição então vigente, a Constituição de 1967, modificada pela emenda de 1969. O que aconteceu aqui? Eu vou inverter um pouco a ordem a ordem lógica da sustentação oral. Se nós formos rever os fatos e as provas, nós vamos ver o seguinte: realmente, os proprietários da verdadeira fábrica clandestina de fogos de artifício, embora eles tivessem requerido uma licença para a instalação de uma loja. No laudo pericial, aliás, um laudo pericial conjunto do perito do juízo, do assistente técnico indicado pela municipalidade, do assistente técnico indicado pelos autores. Apenso 3 dos autos eletrônicos, folhas 86, 128. Tem o laudo de vistoria e avaliação, lavrado na cautelar de produção antecipada de provas. Há um trecho relevantíssimo desse laudo, eu peço licença para reproduzir, eu abro aspas. O pedido de vistoria prévia foi solicitado no dia 25/3/85, ver anexos 5 e 6. Note-se que o local pretendido para a instalação constava como sendo a rua Dr. Ítalo Eboli, número 63, contribuinte número 101.133.0029.7. Quando efetivamente ela se instalou na garagem de fundos, com frente para a rua Dr. Ítalo Eboli, integrante da residência de esquina situada na rua Judite França Costa, número 220. Fecho aspas. Ou seja, os proprietários da loja que pretendiam ver licenciada, requereram ao município a licença para um endereço, um imóvel, mas armazenaram a pólvora num outro imóvel, ainda que contíguo. Ou seja, fizeram as coisas de forma a esconder o depósito clandestino de pólvora da vistoria da municipalidade, que eles aguardavam a qualquer momento. Bom, mas aqui eu já estou adentrando, digamos, no que seria o mérito do recurso, caso venha a ser confirmado o conhecimento dele por essa Suprema Corte. Mas eu entendi que era necessário chamar a atenção para isso. Bom, agora voltando, por que esse recurso não merece ser conhecido? Porque um juízo conclusivo acerca dos fatos e das provas dos autos de nexo de causalidade foi feito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O excelentíssimo relator fez a leitura, sem a demonstração que a causa do fato provocador do dano resultou em falha direta dos serviços públicos ou de que eles tenham concorrido para a consumação dele, não se caracteriza a hipótese de responsabilidade objetiva. Ou seja, aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que não houve nexo causal entre a falha imputada à municipalidade, qual seja a ausência de vistoria no prazo de 24 horas a contar do protocolo do pedido da licença. Disse que não houve nexo de causalidade entre entre a vistoria no prazo fixado por uma portaria da Secretaria de Administrações Regionais e a explosão.
Um juízo conclusivo acerca dos fatos envolvidos, com todo o respeito, é competência, nos termos da nossa Constituição, da Corte de origem. Com todo respeito, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal de teses, de interpretação da Constituição em sede de recurso extraordinário, não de fatos e de provas. Seria a revisão dos fatos e das provas, seria o exame dos fatos e das provas para dizer, eventualmente, que não, houve sim nexo de causalidade, ou então confirmar, não, realmente não houve nexo de causalidade. Isso seria usurpar a competência da Corte de origem, que é a Corte competente para os fatos e provas. Ou seja, o acórdão recorrido só envolve matéria de fato, se houve falha da fiscalização paulistana e se ela causou a explosão, e o acórdão recorrido diz que não. E, como eu já havia dito, a causa foi, no acórdão recorrido, decidida exclusivamente com base em leis infraconstitucionais e análise de fatos e de provas. Em casos semelhantes, esse egrégio tribunal tem negado seguimento aos RS com base na súmula 279, como no RS 677.139, agravo regimental, em base de divergência, agravo regimental pleno, relator ministro Gilmar Mendes. E, repito, o Tribunal de Apelação foi categórico ao dizer que não houve nexo causal entre a falha imputada à administração e o evento danoso. E, por fim, eu gostaria de chamar a atenção para que o precedente do RE 841.526-RS não se aplica a esse caso, porque ele trata de uma situação, de uma hipótese específica, a responsabilidade do Estado por morte de detento, que decorre da inobservância do dever de guarda e proteção, previsto no artigo 5º, 49 da Constituição Federal. E, de toda a sorte, na ementa desse último precedente, nós lemos que, abro aspas, a omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima, nos casos em que o poder público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. Fecho aspas. No caso, o Tribunal de Apelação decidiu conclusivamente que não houve nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha imputada à administração. E também que, ainda que houvesse vistoria em 24 horas, teria o município tido o poder de fato de impedir a explosão, caso seja conhecido o mérito desse recurso. Bom, o laudo, cujo trecho eu li, menciona que a licença foi requerida para um imóvel e o depósito clandestino da pólvora estava num outro imóvel, embora que contíguo. Em face do exposto, o município de São Paulo requer seja negado seguimento ao recurso extraordinário, com base na súmula 279 desse Supremo Tribunal, e também com base na falta de prequestionamento, ou, caso conhecido, seja-lhe negado o provimento na totalidade. Muito obrigada. Agradeço à doutora Simone Andréa Barcelos Coutinho. Suspendo o julgamento deste processo, que terá continuidade no início da próxima sessão. Gostaria também de registrar aos eminentes colegas e a todos que eu já liberei a pauta dirigida até o dia 6 de dezembro deste ano, ou seja, até o final da primeira semana de dezembro deste ano. E Vossas Excelências já estarão ou estão recebendo ainda hoje no
gabinete todo o material disponibilizado das pautas futuras. E, em razão do horário, e cumprimos grande parte da pauta, declaro, então, encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.